Tem vários assuntos e você segue com a gente ao vivo até as 2 horas da tarde. Pode participar à vontade. Tem sorteio que daqui a pouquinho a gente vai conversar com você, explicar como você pode participar. E hoje o assunto aqui é educação. Pois é, né? Boa tarde para você que está em casa. TDAH. Muitas pessoas não entendem essas letrinhas, mas sabe aquela dificuldade da criança aprender, aquela preguiça que muitas vezes pai e mãe ficam puxando a orelha? A gente vai explicar para vocês que não é preguiça não, tá bom? Um programa importante para você entender seu filho, seu neto. Vale a pena você participar porque tem notícia também. O Falando Nisso está começando. Alemanha, mesada não gerou desemprego. O resultado mostra que elas economizaram, fizeram doações e até dormiram mais. No estúdio vamos falar sobre educação dos pequenos e adolescentes com a Raíris Faete. Tem ainda os destaques da internet e as notícias da nossa região direto da Band Vale FM. Quarta-feira, dia 14 de maio, o Falando Nisso começou. Vamos então começar o nosso programa com uma mensagem e essa é para a gente desabafar. É assim, ó, se você não enxerga suas necessidades ou o que você espera dessa pessoa, fale. É verdade, né, gente? Esperar o outro adivinhar o que você deseja, é se omitir até no processo de aprendizado da outra pessoa. Então, se alguém faz alguma coisa que você não gosta, explica para essa pessoa. Às vezes a pessoa está errando e ela não percebe. E aí você vai ser um instrumento de ajudar ela a entender, tipo, ai, que nem eu sou uma pessoa que atropela muitos outros. E às vezes as pessoas se incomodam com isso, e eu entendo. Então, ai, hoje está um pouco agitado, está atropelando. Aí você vai entender, vai aprender, vai se acalmar. E muitas vezes você não vai nem perceber isso, então tem que falar. É isso. O problema é quando a pessoa segura para ela e vai acumulando, né? Aí a hora que vai falar, despeja tudo, Nossa. É pior. Sai da frente. É bom ter uma comunicação clara, né? Em todos os sentidos. Na nossa vida no trabalho, com as pessoas que a gente ama, com a nossa família. É assim que a gente vive em harmonia também. Vamos falar dos nossos sorteios, gente? Para esse mês de maio. Vários prêmios para você no @Falando Nisso Band. É por lá que você participa, tá? Para concorrer, por exemplo, a uma escova elétrica. Essa escova elétrica é presente da Ortovip e a escova da hora é o Jet, gente. Muito bonita, inclusive ontem o Dr. Otávio trouxe ela aqui ao vivo pra gente dar uma olhada. É para você e também para sua família, porque tem várias cerdas que você pode aí dividir também com a família, tá bom? Tem um outro presente para o seu bichinho de estimação da Polipet, essa caixa recheada de produtos. E aí, para você concorrer, é facílimo. Pois é, passo a passo no @Falando Nisso Band, o nosso perfil no Instagram. Pode então seguir aqui. Dia 30 de maio a gente faz esse sorteio. Se você for sorteado para a Polipet, vem aqui na Band, na nossa sede, e retira o kit. Se você ganhar essa super escova da Ortovip junto com a Oral Jet, você vai até a clínica, fica em São José dos Campos, Jardim Esplanada, aprende com o doutor também como usar certinho e vai ficar com um sorriso tão lindo e bem bonito também. Boa sorte para você. Na tela a gente vai colocar a nossa comunicação com você, que é pelo WhatsApp, 997167989. Você pode mandar pergunta e também participar da nossa enquete de hoje com a hashtag sim ou hashtag não. Para essa pergunta aí, olha, a sua criança tem dificuldade nos estudos? Pode ser seu filho, sua filhinha, os netos também, que convivem muito com os avós. O que você percebe aí na sua casa, na sua rotina? Tem dificuldade? Hashtag sim, hashtag não. A gente vai acompanhando esse resultado ao longo do programa. Pois é, e mande fotinho também da sua criança estudando, vai ser muito legal a gente ver fazendo lição de casa, indo para a escola de lancheira. Sabe aquela foto que é gostosa de ver, da nossa criança crescendo e aprendendo? Manda pra gente pelo WhatsApp e a gente coloca ao vivo também. Falar um pouquinho sobre o TDAH. É um distúrbio que afeta 3%, na verdade de 3 a 5% das crianças em idade escolar, e também sua prevalência é maior entre os meninos. Olha que diferente. Dificuldade para manter o foco nas atividades propostas e também aquela agitação motora. Eles realmente caracterizam essa síndrome. Isso aí. Então, como a família, os pais, né, os avós, podem ajudar esse estudante? Hoje, então, o nosso bate-papo
vai ser com a nossa referência em educação na região, que é a Raíris Faetti. Seja muito bem-vinda, Raíris. Obrigada, Águida. Obrigada, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um assunto que muitas vezes realmente é entendido de maneira diferente pelos pais. Vamos explicar um pouquinho, a gente até citou aqui, né, sobre o TDAH, que é um distúrbio neurobiológico que afeta a capacidade de concentração e que antes do diagnóstico é encarado como preguiça pelos familiares. Explica pra gente, então, Raíris, quais as características que a família precisa observar no dia a dia? Perfeito. O TDAH, ele não é muito importante delimitar que não é uma doença, né? É apenas uma forma diferente de ver o mundo, é uma forma diferente do cérebro funcionar. E é como um exemplo super legal que eu gosto de trazer, porque nós, né, sempre estamos trabalhando com o computador à frente, às vezes abrimos várias abas. O TDAH é como se no cérebro daquela criança tivessem várias abas abertas. Então o foco ele é muito difuso, não é um foco concentrado. Então a dificuldade na concentração está exatamente por isso. São muitos pensamentos o tempo todo com uma super dinâmica cerebral. Normalmente também são crianças super inteligentes, mas que têm uma atividade cerebral muito alta. Então a dificuldade de concentração, a dificuldade de organização e planejamento, às vezes até a autorregulação. São crianças, adolescentes muito impulsivos, que eles têm, né, esse comprometimento de uma das funções executivas, que é a autorregulação. Então, essas são algumas características gerais de um adolescente com TDAH. Ótimo. Aqui no programa de hoje, a gente vai falar sobre o TDAH, mas também sobre outras coisas. Não só sobre o TDAH, e eu queria que a Raíris comentasse sobre um outro assunto que a gente falou, sobre os distúrbios neurobiológicos que afetam a capacidade de concentração, mas também sobre as neurodivergências, né? Isso. Que são estudantes que têm um funcionamento do cérebro diferente do padrão. Vamos explicar um pouquinho. Certo. Com outras neurodivergências, né, assim como o TDAH, nós temos a dislexia, que é a dificuldade no processamento das palavras, né? Então, quando troca a ordem, né, da sílaba na palavra, troca a palavra. Eu tenho isso, você acredita? É mesmo, Lucas, dislexia. E é tão horrível, gente, porque a gente não percebe. Até a gente ter a consciência de que a gente tem, isso tem que ser que você está trocando, aí você começa consegue ter um domínio maior nessa fala. Mas você foi diagnosticado mesmo? Sim, Dislexia, sim, amiga. Sim, por isso que eu estou falando que eu tenho, eu fui diagnosticado. Então eu tenho esse problema, tanto que na minha leitura, para eu ler aqui para vocês o que eu falo, muitas vezes eu acabo atropelando por isso, porque é uma coisa que é mais forte que a gente. Isso, com certeza. Parece que é uma pedrinha que a gente está vendo que vai tropeçar depois de um tempo. E não consegue tirar dali. Não consegue tirar dali, é muito engraçado. Mas, inclusive, a minha primeira aluna neurodivergente, Águida, foi uma aluna com dislexia. E hoje, formada em arquitetura, com um emprego super legal, super desenvolvida, né? Então, como eu disse, não é uma doença, não é um comprometimento. É apenas uma forma diferente, né, de processar as informações. Assim como o TDAH. Assim como o TDAH. Nós temos a descalculia, por outro lado, que é a mesma coisa da dislexia, só que ao invés do probleminha com a leitura, com a palavra, é com os números. Então, a descalculia afeta ali um pouquinho do aprendizado na matemática. Temos a questão do TEA também, né? Enfim, são várias neurodivergências que o aluno precisa dessa atenção, né, da família, dos professores, para que ele consiga se desenvolver, porque todos são muito capazes. E eu acho que o desafio mesmo é buscar o diagnóstico, né, gente? Vamos até entender, porque muitas vezes, quando o pai e a mãe percebem essa dificuldade na criança e tem esse cuidado, busca um profissional para ter esse diagnóstico. E acaba acontecendo na idade escolar. Como que funciona essa questão do diagnóstico? E por que ele é importante, quanto mais cedo você tiver, ele vai ajudar nesse processo. Perfeito, Lucas, muito pertinente a sua pergunta. Os alunos, eles são tratados como preguiçosos quando não tem um diagnóstico. Preguiçosos, desatentos, é aquele menino rebelde, eufórico, que não aceita uma orientação. E os professores, a família, têm essa dificuldade de trabalhar com esses alunos. Só que, às vezes, como o Lucas disse, é algo que vai além da vontade, que vai além do querer. Então, não é a falta de vontade, a falta de comprometimento desses alunos. É algo realmente muito maior. E que quanto mais cedo sendo visto, melhor a família, a escola entende e as ferramentas são organizadas para facilitar o aprendizado daquele aluno, né? Olha, você pode participar com a gente, deixando o seu depoimento,
colocando também a sua dúvida, a sua pergunta. A Raíris vai ficar aqui, pode ajudar também, dando algum aconselhamento. Inclusive, a Raíris, ela tem muita experiência na área de educação, é referência mesmo quando a gente fala sobre educação na região, e tem um Instagram que você pode segui-la, olha só, curso.rairisfaete, educação personalizada e individualizada. A Raíris, gente, hoje a gente está falando sobre alunos com TDAH e como podemos ajudá-lo, né, no aprendizado, no dia a dia na escola. Mas a Raíris, ela desenvolveu um método que já aprovou 80% dos estudantes nos vestibulares e nos principais vestibulares do país, tá bom? Então tá aqui o Instagram para você segui-la e no próximo bloco a gente fala mais. Perfeito. Vamos seguir de notícia aqui, lembrando para você mandar fotinho pra gente, tá bom? Manda foto da sua criança estudando. Vai ser muito bonitinho, ou pintando, fazendo alguma atividade em casa para colocar aqui. Bom, no próximo domingo, dia 18 de maio, é celebrado o Dia Internacional de Museus. Sabia disso? E as cidades da região têm uma programação muito especial para essa data. Vamos então direto para Caraguatatuba. O Museu de Arte e Cultura apresenta a Semana do Museu também. Quem está lá ao vivo para bater um papo com a gente e mostrar um pouquinho sobre a programação é o Matheus Agostinho. E aí, Matheus, conta mais pra gente. Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, boa tarde para o Lucas também, para o entrevistado e para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Uma programação extensa e especial aqui no Museu de Artes e Cultura de Caraguatatuba para comemorar, então, esse Dia Internacional de Museus, que vai ser comemorado no domingo, mas a programação já começou e vai até também domingo, o dia da comemoração. Gente, a programação é tão extensa que eu vou ter que ler aqui para vocês, para a gente não perder nenhum detalhe. Já começou, então, a entrada totalmente gratuita e teremos a exibição de documentários e visitação às exposições até domingo, dia 18, das 10 às 18 horas da tarde. Teremos também rodas de conversa, que começa às 5h30 da tarde e acaba às 8 horas. Hoje teremos José Luiz Alves, que vai falar sobre a comunidade caiçara da Cocanha. No dia 15 teremos Miguel Andrade e Vandeleia Alves dos Santos, que vai falar sobre a comunidade caiçara do Massaguaçu. No dia 16, temos Antônio Cortez do Espírito Santo, Benedito Francisco do Espírito Santo e Isaías Costa, que vai falar sobre a comunidade caiçara do Camaroeiro. Vale lembrar para o pessoal aí de casa que o museu está localizado no Polo Cultural Professor Adali Coelho Passos, na Praça Doutor Cândido Mota, número 72, aqui na região central de Caraguatatuba. Então tem muita opção de cultura para o pessoal de casa que quer conhecer um pouco mais sobre a cultura caiçara aqui do litoral norte, mais especificamente aqui de Caraguatatuba, pessoal. Então uma comemoração especial para esse dia tão especial para a cultura, não só aqui do litoral, mas de todo mundo, já que esse dia é o Dia Internacional de Museus. Eu volto com vocês aí no estúdio. Dica de ouro, viu? Passeio gratuito. Quem não quer isso, hein, gente? Ainda mais no litoral. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você, viu? Olha, o que você faria se recebesse uma mesada sem ter que fazer absolutamente nada em troca? Nossa, eu entraria na fila para receber essa mesada, amiga. Eu também, com né, certeza. gente? Mas olha que interessante. Essa ideia foi testada na Alemanha e o resultado surpreendeu. O projeto piloto contou com 122 participantes com idades entre 21 e 40 anos, que receberam o equivalente a R$ 8.000 por mês ao longo de 3 anos. Para isso, eles não precisaram fazer nenhum esforço, somente preencher alguns formulários. O objetivo do estudo: compreender o que as pessoas fazem quando estão livres da pressão de ganhar dinheiro para se sustentar. O resultado mostra que elas economizaram, fizeram doações e até dormiram mais. Além disso, ampliaram atividades sociais e ficaram mais satisfeitas com a vida. Mas, curiosamente, uma coisa não mudou. Todas continuaram a trabalhar cerca de 40 horas por semana, em média. O estudo foi publicado pelo Instituto Alemão de Pesquisas Econômicas e amplia a discussão sobre a renda básica universal. Propostas do gênero vêm sendo discutidas por estudiosos há algum tempo por aqui. Esse foi o resultado da pesquisa feito lá. Eu gostaria de fazer uma pesquisa aqui para saber como seria o comportamento do brasileiro. E eu queria participar da pesquisa. Sem mais. Você queria participar? Eu queria ganhar um dinheirinho Sem também. mais. Não vou falar mais nada. Que acho que seria um pouquinho diferente. Não sei. Deixa quieto. Interessante. Senão a gente vai entrar em política, vai entrar em um monte de coisa aqui. Mas é interessante, gostei, viu? Bem Muito bacana. bom. Fica a reflexão pra gente, então. Bom, no próximo bloco a gente volta com a sua participação, os destaques da web também. Rapidinho, não sai daí.
Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Maquininha de cartões Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E no Açaí, preço baixo é bom para todos. Vem aí o maior festival da montanha do Brasil, Mountain Festival, de 16 a 18 de maio em São Bento do Sapucaí. Cultura, gastronomia, música e esportes de montanha em uma das paisagens mais bonitas do país. Este ano tem novidade. Teremos simpósio de medicina esportiva, além de palestras, oficinas culturais, cinema ao ar livre, espaço kids, atividades esportivas e muito mais. Siga o Mountain Festival Oficial, um evento multi-esportes grátis para toda a família. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Polipet, Fórmula Natural, NexGard Spectra e Pet Vidas apresentam Dog Fashion Day. Vem aproveitar um dia repleto de diversão, desfile, show dog, as últimas novidades do mercado pet, vários brindes e uma caminhada super divertida com o seu melhor amigo. Participe! Domingo, dia 25 de maio, a partir das 8 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. Evento gratuito. Oferecimento Polipet, o shopping do seu pet. Acesse nossa loja virtual polipet.com.br. Fórmula Natural, desenvolvida sob os mais avançados conceitos da nutrição para cães e gatos, naturalmente saborosa e nutritiva. O único tablete que protege contra sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. NexGard Spectra é outro nível de proteção. Pet Vidas, plano de saúde de verdade. Tranquilidade para você, saúde para o seu pet. Acesse petvidas.com.br. Patrocínio Bela Tintas. Mais de 90 lojas com excelência em atendimento. Montador oficial SBS e estruturas para seu evento. Realização Grupo Band Vale. De volta com São José dos Campos, neste momento 23 graus, nuvem e sol, fresquinho, né? Sem previsão de chuva para hoje, aliás, para toda a semana, com a máxima para hoje de 24 graus. Estamos mostrando São José porque o evento PET mais esperado da região está de volta domingo, já anota aí, dia 25 de maio, a partir das 9 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, que tem um outro nome mais conhecido, que a gente não pode falar aqui. Mas é uma praça que você, com certeza, que é aqui de São José, sabe qual que é. É bem conhecida, gente. Ela é extensa, assim, né? Isso, linda. O pessoal do rugby treinava muito lá antes. Verdade. Né? Tem um espaço já para Tem pessoal que faz corrida. Isso. Não tem erro, essa praça mesmo, tá bom? Beleza? A gente vai passar daqui a pouquinho o nome de novo. Olha, todas as informações estão aqui para você. É um evento, gente, para toda a família. Para aproveitar mesmo junto com o seu cãozinho, com o seu animalzinho de estimação. Ó, tem desfile, novidades do mercado pet, muitos brindes e uma caminhada ou uma caminhada solidária, onde toda a ração arrecadada vai ser doada para uma instituição da causa animal. Então você pode participar e se inscrever também. dogfashionday.com.br, um evento para toda a família. Estarei lá, quero muito conhecer você, se ainda não conheço, e também o seu doguinho, tá bom? Fica o convite para vocês. Na Praça Floripes Bicudo Martins. Bom, agora, gente, vou mudar de assunto, né? Porque está chegando o prazo final, a gente está te lembrando aqui da declaração do imposto de renda. É o dia 30 de maio, o último dia para você entregar, tá bom? E às vezes tem algumas dúvidas, né, sobre esse assunto. Então hoje, a Ciamara Lima, da Nexo Prosper Contabilidade, responde algumas perguntinhas para a gente. Olá, pessoal! Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre declaração do Imposto de Renda 2025 e vou procurar aqui tirar algumas dúvidas. Eu sou Ciamara, sócia diretora ali da Nexo Prosper Contabilidade aqui em São José dos Campos. Quem recebe auxílio doença tem isenção total do imposto de renda? Sim, auxílio doença, você tem isenção e as comodidades de doença é de acordo com um código da Receita Federal, que aí você precisa colocar lá, fazer essa opção, né, de que você tem uma doença e aí a Receita Federal mesmo já faz esses enquadramentos para você. Mas normalmente enquadra-se ali doenças do câncer, cegueira, são várias doenças que podem sim te dar essa isenção. Eu tenho uma poupança, eu tenho que declarar no imposto de renda? Somente pela poupança você não precisa declarar, a menos que nós estejamos aqui falando de uma poupança igual ou superior a R$800 mil no ano de 2024. Porém, se você tem outros critérios em relação a
o seu rendimento for igual ou superior a 33.800, se você tiver outros bens que somados ao da poupança gere 800 mil, então sim, você está obrigado. Como que eu declaro vendas e lucros de marketplaces? Como você precisa declarar? Então, assim, gente, todo rendimento vindo de e-commerce, né, que envolve aí marketplace, Shopee e tantas outras, é um rendimento tributável normalmente. Então, você vai lá na sua ficha de rendimentos tributáveis e declara ali o valor recebido e faz o cálculo do imposto. É imposto de renda normal. Como que eu declaro investimentos em criptomoedas? Então, criptomoedas, gente, é um bem. Então, já parte desse princípio. O que eu estou dizendo? Que você vai lá na sua ficha de bens e declara a quantidade de criptomoedas que você tem. Agora, se você vendeu, teve uma movimentação de venda ou compra de criptomoedas, você vai calcular ganho de capital como qualquer outra venda de bem. Então, são duas situações, uma do bem e outra de venda ou compra de criptomoedas. Pessoal, agradeço estar aqui com vocês, espero ter conseguido aí ajudar um pouquinho nesse vídeo e conte conosco, eu sei que são muitas dúvidas, nem sempre a gente consegue sanar todas, então já quero colocar aí à disposição ali o nosso Instagram da Nexo Prosper, onde você pode acessar no @NexoProsper e ter ali as nossas informações e as nossas vias de contatos também. Muito obrigada, pessoal, até a próxima! Ciamara Lima dando dicas importantíssimas nessa reta final, né, da entrega do imposto de renda. Hoje a gente está falando aqui sobre o TDAH, qual a melhor forma de estudar, como os pais também podem ajudar nesse processo, a família, enfim. E você pode também participar com a gente da enquete de hoje, pelo nosso WhatsApp, 997167989. A pergunta está aí, olha, a sua criança tem dificuldade nos estudos? Pensando de uma maneira geral, tá bom, gente? Não só para os alunos com TDAH. Sim. Então, olha só, 71%. Muito alto, né? Bem alto, 71,4% dizendo que sim. Pois é, já então, nossa querida entrevistada, a educadora Raíris Faetti, vai explicar pra gente como que os pais podem ajudar nessa educação. Só quero lembrar que se você manda perguntinha para a Raíris ou a fotinho da sua criança estudando com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Até para levar a sua criança, então, passear um pouquinho, que é tão importante também distrair a cabeça. Tem perguntinha para a Raíris agora, direto do Açaí Colinas. Vamos falar sobre estudos e a maratona para o vestibular com o Leandro. Leandro, na sua época de vestibular, como foi essa dedicação para os estudos? Você ficava bastante tempo perto dos livros? Ficava em média de 2, 3 horas por dia, mas não para sobrecarregar a mente, senão na hora do vestibular acaba dando branco, né? A gente acaba esquecendo muita coisa, então era um ritmo forte, mas tranquilo, sem forçar demais. Ótimo, tem que ter também essa leveza que eu acredito ser necessária. O descanso é importante para a mente assimilar tudo que você estudou, para não sobrecarregar a mente e acabar esquecendo tudo na hora da prova. Concordo. Vamos saber com a Raíris Faetti qual é o tempo necessário durante o dia de estudos nessa maratona do vestibular? Perfeito, ótima pergunta. Bom, para um aluno que não tem nenhuma neurodivergência, né, vai depender muito da rotina. Então, ali 4, 5, 6 horas pode funcionar muito bem. Mas, como estamos falando sobre o TDAH, é muito importante delimitar pausas, muitas pausas nessas 4, 5 horas. O aluno ele até consegue entregar as 4, 5, 6 horas de estudos, né, para o vestibular, porque realmente exige, né? Mas bloquinhos de 45 minutos, pausa de 15, ou blocos de meia hora de foco com pausa de 10 minutinhos, o aluno que já está mais maduro, 1 hora, 50 minutinhos de estudos para pausas de 5, 10 minutos. Essas pausas são super importantes. A gente vai começar agora a abordar alguns pontos que você, papai e mamãe, que tem uma criança e desconfia até mesmo do TDAH, tá bom? O que você pode fazer para ajudar essa criança nos estudos? Então, a Raíris mandou aqui pra gente o papel dos pais. Vamos trazendo durante o programa, se não der tempo de falar tudo aqui no programa, a Raíris pode postar até no Instagram dela. Legal. E a gente passa o contato para vocês, tá bom? Para vocês seguirem lá. Na tela, por favor, então, o primeiro ponto, acolher sem julgar. Isso, Lucas. Como nós dissemos no início do programa, não é doença, né? Então, acolher sem julgar, entendendo do que o aluno precisa, do que aquele filho precisa, né? Sem ficar julgando as distrações, a preguicinha, que não necessariamente é isso.
O segundo ponto, gente, já comentamos aqui, mas agora a Raíris pode destrinchar melhor, né? O filho não é preguiçoso, desorganizado ou desatento por escolha. O que acontece com a cabecinha de um aluno que tem TDAH? Por que os pais ou às vezes as pessoas acabam julgando dessa maneira num primeiro momento? Exato. O filho, como eu disse, né, ele tem muitas abas abertas naquele computadorzinho dele. Então, a atenção, ela é muito difusa. Então, entender que aquele cérebro, que aquele indivíduo funciona de uma maneira diferente, e não é questão de estar certo ou errado, é apenas uma maneira diferente. Respeitar e acolher. Perfeito. Já tira a foto do plasma que a gente vai pôr novamente para vocês com o terceiro ponto. Aí você já consegue lembrar dos outros que a gente já comentou também. Valide o esforço, mesmo quando o resultado não aparece de imediato. Como validar esse esforço? Exatamente. Valorizando o processo, sendo o parceiro do seu filho, sendo o professor que entende e valorizando todo o processo, a dedicação, o esforço, que nem sempre, né, o valorizado precisa ser o resultado, precisa ser aquele objetivo alcançado, mas se houve um progresso de comprometimento, se houve um progresso de um pouquinho mais de atenção, se o aluno conseguiu se concentrar 5 minutinhos, 10 minutinhos a mais, isso já é valorizar o processo. O próximo ponto do papel dos pais é a questão da rotina. Então, criar uma rotina. Qual a importância disso, Raíris? Exato. O aluno TDAH, como ele tem muitos pensamentos, muita atenção difusa, explicar como vai funcionar a rotina e dar todos os passos para que na cabecinha dele ele já comece a funcionar com previsibilidade. Então, depois da tarefa A, eu tenho uma pausa, depois eu tenho que ir para B. A B é tal coisa, depois a C. Então, assim, a gente consegue organizar, dar mais previsibilidade para diminuir a atenção difusa desse aluno. E o último ponto, só para reforçar o que a Raíris já trouxe aqui para a gente, coloca na tela, por favor. Crianças com TDAH precisam de estrutura, hora de dormir, de estudar, hora de lazer. O sono é muito importante, né, Raíris? Perfeito, Lucas, super importante. Entra na questão da previsibilidade, né? E também porque é uma mente muito intensa, é uma mente que trabalha muito. Então, o sono, ele é extremamente necessário, porque é nesse momento que vai resetar essa mente. E o sono é até mais importante para uma mente TDAH do que para uma mente que não tem esse tipo de neurodivergência. Olha, se você não conseguiu acompanhar agora todas essas dicas que a Raíris deu, daqui a pouco ela vai postar mais uma vez essas dicas que a gente acabou de falar no Instagram dela e você pode segui-la também, olha, curso.rairisfaete. A Raíris tem um método de educação que é pioneiro e também já aprovou 80% dos estudantes que seguiram esse método nos vestibulares. E aqui também tem muito conteúdo falando sobre educação. No próximo bloco, então, a gente fala mais sobre estudantes com TDAH e como os pais podem ajudá-lo também. Vamos fazer, então, um pouquinho essa pausa para saber como que fica o tempo em toda a região? Olá, boa tarde, Águida, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Esse friozinho gostoso que está aqui no Vale do Paraíba está com os dias contados. Vamos entrar numa condição de estabilidade atmosférica por causa da atuação novamente de uma alta pressão que vai voltar a deixar o tempo seco, porque vai impedir a formação de nebulosidade, portanto, os próximos dias devem ser de baixa umidade relativa do ar. Consequentemente, as temperaturas vão voltar a se elevar já neste fim de semana, temperaturas próximas dos 26, 27 graus em várias cidades aqui do Vale. E no início da próxima semana, vamos ter temperaturas se aproximando novamente dos 30 graus, principalmente as máximas, portanto, vamos ter uma amplitude térmica bem grande. As temperaturas as mínimas ainda vão continuar mais baixas, manhãs geladas e tardes mais quentes aqui no Vale. Nesta tarde, vamos ter mais um dia sem presença de chuvas na nossa região e temperaturas máximas de 22 graus em Cruzeiro e também em Ubatuba, 24 graus em São José dos Campos e 19 em Cunha. Vamos ter uma tarde com pouca nebulosidade aqui no Vale, 16 graus apenas de máxima em Campos do Jordão, 23 em Potim e 21 em São Luís do Paraitinga. No litoral norte, o mar ainda continua mais calmo, com ondas de 1 metro de altura e rajadas de vento de 30 km por hora. Amanhã temos mais previsão do tempo. Vamos lá agora para o nosso Momento Fofoca com o Júnior Bianchini. Bem-vindo, amigo. Tudo bem, Águida? Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar do assunto do momento, né? Opa. Tá todo mundo comentando sobre Virgínia naquela CPI das Bets, né? O depoimento que ela deu lá, enfim.
É o assunto do momento na internet, o assunto que está todo mundo comentando, saiu em vários portais. Porque a gente está acostumado a ver a Virgínia no Instagram ali, né, conversando com os seguidores, e agora a gente viu ela lá, né, em outro ambiente, em Brasília, enfim. Mas aí tem vários personagens nessa história, porque depois que ela depôs lá, a Piovani, ela é conhecida por dar várias declarações bem polêmicas na internet. Sempre. E ela não ficou de fora, né? A gente sempre fala dela aqui, Bianchini, porque ela sempre traz a pauta pra gente. Adoro. Obrigado, Luana! Ela viu, né, tava assistindo, acompanhando e fez um story falando assim, até anotei aqui, que ela Lucas. Falou? Ai, eu não ela chamou ela de excomungada. Falou, excomungada. Falando lá o jeito que ela estava dizendo ali, a postura dela, porque ela foi totalmente diferente, né, com outro visual. Ela não passou uma maquiagem forte, um óculos, enfim. Então ela chamou ela de excomungada, falou que esse karma que ela divulgou, que volte para ela, que quem teve prejuízo lá, que esse karma volte para ela. Enfim. Ela usou uma palavra pesada, acho que ela falou desgraça. É mesmo? Porque ela lembrou das pessoas que muitas vezes acabam gastando o que não podem com o jogo, entendendo que isso é uma desgraça. Então ela desejou que isso voltasse para ela. De alguma forma para ela. Tem casos até, infelizmente, que as pessoas perdem tudo, perdem a cabeça, enfim, fazem coisas piores. Né? É verdade. Sim, recentemente sério, vi um caso. E eu acho que assim, além de toda essa polêmica, é tudo muito teatral ali, né? No caso, com a Virgínia. Ela realmente nunca se vestiu assim, a não ser que ela estivesse em casa. Então eu vejo isso como uma menina planejada para passar inocência e para não passar aquele tipo de mulher. Não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Entendi. Então ela foi com óculos, bem despretensioso, não usou muita maquiagem, usou uma roupinha mais teenager, né? Meio teen, assim. Exatamente para passar uma imagem de menina que não está entendendo muito bem o que ela fez ali. Fazendo. Isso. Mas Entende? tem mais um capítulo pra nessa mim história muito marqueteiro mesmo. E é sobre ele, ela passou agora há pouco a foto dele, o Zé Felipe. Zé Felipe dessa vez também entrou no jogo para defender a Virgínia, mas não fez rap dessa vez, não? Que lembra aquela vez que ele fez um rap? Fez um rap. Não. Ele gravou uma story falando da Luana, né, criticando essa postura que ela teve, chamou ela de Matusalém. Lô, Matusalém, o que você está falando aí, Matusalém? Vai tomar naquele lugar que a gente pode falar. Vai tomar naquele lugar. Isso. Falou no story. Vai tomar naquele lugar lá. Enfim, tá querendo aproveitar, tá querendo biscoito, não sei o quê, aparecer, surfar nessa onda, enfim, ele defendeu a esposa Eu acho que a dele, Luana, né? o comentário que ela fez não foi bacana, foi um comentário, eu acho que ela perde a razão muitas vezes da maneira que ela falou. Muito agressiva. Muito né? agressiva. Então, acho que o ódio gera ódio, né? Então, ele realmente deve ter agido o que ele sentiu na hora que... Porque eu, quando li, eu assustei na frase que ela falou. Ela falou de uma maneira muito pesada, sabe? Mas ela tem a razão dela, cada um tem a sua razão, mas realmente eu também achei estranha essa postura da Virgínia durante. Total, não imaginei que ela fosse foi chupar pra uma o canudo, ela chupou o microfone, ela confundiu o microfone com um canudo na hora. Parece tudo montado. É muito teatral, já, né? muito. Achei estranho também. Acho que ficou... assim, too much, né? Ela poderia ter se comportado de uma outra maneira. Obrigado, viu, Bianchini, por trazer, né, essa informação. Gente. E 2 da tarde eu tô na Nativa, Opa! tá? Ó, só você sintonizar 97,5 ou por aplicativo, redes sociais, dá pra ouvir lá e acompanhar a nossa programação. Chique demais. Volta amanhã. Sintonizar então na Nativa. A gente vai pro intervalo rapidinho, não sai daí que a gente já volta com mais informação e a sua participação também. Olá pessoal, tudo bem? As notícias do comércio e o melhor do empreendedorismo de nossa região você vê no Sincovat Negócios. Todos os domingos às 8h30 da manhã aqui na TV Band Vale. Espero vocês! Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí, criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é no Açaí. Nossa, neste domingo vai ficar tão bom, hein? Tem uma estrada, um mob e mais 100 mil só no quarto sorteio. A estrada é minha, hein? O mob já tem dono. Os 100 mil é pra sair do aluguel. Então vamos comprar os 3 pra aumentar nossa chance. No Giro da Sorte, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma caminhonete Estrada, cabine dupla, um mob e mais R$ 100 mil. Vale Cap é regional, hein?
O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Oferecimento Econorte, 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Estamos de volta, mostrando agora a Serra da Mantiqueira. Olha que imagem linda, gente. Tem sol nesse momento na Serra da Mantiqueira, pouquíssimas nuvens e a gente vê aí Campos do Jordão ao vivo para você. Neste momento, 16 graus de temperatura e é a máxima para esse outono, né? Na Serra da Mantiqueira as temperaturas não vão subir mais que isso não, viu? Mas também vai ficar um dia assim muito bonito. Não vai ter probabilidade de chuva para a Serra da Mantiqueira hoje. Bom, se você adora uma boa faxina, com certeza já deve ter visto ou até testado, gente, algumas misturinhas caseiras de produtos. E na internet, se a gente rolar aqui o feed, acaba vendo muita coisa, né? Essas misturinhas mesmo acabam viralizando porque prometem uma limpeza incrível para sua casa. Só que quando o assunto é limpeza de verdade, não existe mágica, gente. Existe Veja Limpeza Pesada Power Fusion. A misturinha já vem pronta e em duas versões, como a gente está vendo aqui. A primeira delas que eu vou pegar é essa verdinha. Esse verdinho, gente, é o Veja Limpeza Pesada Power Fusion Limão. É o meu preferido. Ele dá brilho, deixa o piso de cerâmica, porcelanato, também granito, novinhos, sem muito esforço. Ele combina bicarbonato de sódio, álcool e limão e garante uma secagem bem rápida, sem precisar enxaguar, sabe? Trazendo mais praticidade também para o seu dia a dia, que é o que a dona de casa, que é que nós mulheres, que a gente faz tudo ao mesmo tempo, precisa, né? De praticidade. Agora eu vou falar sobre esse azul aqui. Esse azul é o Limpeza Pesada Power Fusion Eucalipto, uma mistura de cloro, detergente e eucalipto que limpa até 15 vezes mais que o cloro. Branqueia e também desinfeta, deixando aquele cheirinho muito gostoso de casa limpa e fresquinha. Melhor, sem enxágue, com muito fácil enxágue, melhor dizendo. E aí você ficou com vontade de experimentar e comprovar a eficiência de Veja Limpeza Pesada Power Fusion que tem aí na sua casa? É muito fácil para você adquirir esses dois produtos que a gente acabou de mostrar. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e garanta o seu Veja Limpeza Pesada Power Fusion com desconto, tá bom? Aproveite então. Aproveite Veja, que é uma limpeza completa com Veja. Viva a sua casa e veja depois. Lucas. Que delícia, casa cheirosinha, né, gente? Muito bom. A gente volta a conversar aqui no estúdio sobre educação e também crianças com TDAH. Tem uma enquete que a gente está conhecendo vocês, junto com a Raíris Faete, respondendo sim ou não para o nosso WhatsApp e você participa dessa enquete, tá bom? A perguntinha é sobre a sua criança. Ela tem dificuldade nos estudos? Por enquanto, o resultado que a gente tem é o seguinte: 60% dizendo que sim, diminuiu um pouquinho, e o não aumentou para 40%. Espero que o programa de hoje ajude você também, papai e mamãe, nesse desafio que é participar também da educação dos filhos. Você pode aproveitar também e enviar a sua dúvida, a sua foto do seu filho, do seu neto estudando, com o uniforminho da escola. Daqui a pouco a gente começa mostrando aqui. Hoje a gente está entrevistando a educadora Raíris Faete. A gente aproveitou novamente esse assunto sobre educação e fizemos mais perguntas que a gente vai ver agora. Açaí Colinas, a Carla, que é mãe de 3. Eles já têm mais de 20 anos, já terminaram os estudos, mas a gente estava aqui num bate-papo sobre educação e com relação às apostilas versus tablets. O que você acha melhor na hora de estudar? Pelo menos a nossa experiência, a gente não tinha tablet, né, Carla? Eu prefiro as apostilas. Eu acho que a gente acaba estudando mais, se dedicando a ler. Eu acho que você no tablet ou no computador, eu acho que acaba desviando um pouco o foco daquilo que é realmente o estudo. Eu sou a favor de livros e apostilas. Vamos saber então o que é melhor na opinião da Raíris Faete. E aí, Raíris?
Eu concordo com a Carla. Também sou a favor das apostilas, do livro, do caderno, do papel, né? A mente do TDAH já é uma mente naturalmente estimulada. Então, mais estímulos que os tablets, os recursos tecnológicos trazem, a cor mais vibrante, né? As imagens, videozinhos e tudo mais, com muito estímulo, né? Tudo muito rápido. Então, dispersa ainda mais uma mente que já é naturalmente dispersa. Então, não favorece. Olha que interessante, né, gente? A gente está pensando aqui também como você, pai e mãe, pode ajudar o seu filho. Qual que é o seu papel, né, da sua criança que tem esse diagnóstico de TDAH ou também tem alguma dificuldade no aprendizado, parece que ela não pega, não vai, começa a fazer a lição, já cansa logo. Então, a gente vai continuar alguns pontos que a Raíris trouxe aqui pra gente, lembrando que depois você pode conferir tudo no Instagram dela, tá bom? Então, o 6º ponto dessa lista que a gente tem aqui, do papel dos pais, é o seguinte: use listas visuais, quadros de rotina, checklists. A preparação, então, né? A programação é essencial. Isso, é a previsibilidade, né? E tudo que é recurso visual é mais natural e de mais fácil compreensão e retenção para o TDAH. O próximo item que a gente vai ver é o item número 7. Na tela, então, ambiente preparado para o foco. Isso. Ambiente em casa mesmo, Raíris? Exatamente. Eu já vou para o item 8 também, que é um lugar silencioso e sem excesso de estímulo visual. Olha. Então, é uma biblioteca, né, ou um quartinho que seja preparado ali só com o básico. É a mesinha, a cadeira, vamos lá, né? O caderno, não o tablet, o caderno, sem o celular, o lápis, a borracha, apenas o básico que o aluno precisa. Quanto mais estímulo, quanto mais itens, mais objetos, maior vai ser a dispersão, né? O TDAH, ele viaja muito, né? Na linguagem popular, ele viaja. Então, ele vai longe. Se ele viu uma caneta que é um pouquinho mais colorida, mais brilhosa, que tem um ursinho na ponta, aí já vai viajar e demora para voltar. Então, quanto mais simples, quanto mais objetivo for ali o ambiente, mais silencioso, melhor vai ser. E muitas vezes a criança está aí agora mesmo, junto com a gente aqui na televisão, papai assistindo mamãe e a criança na mesa da sala fazendo a tarefa de casa, né? Exato. Olha só que interessante, tem a ver até com o próximo ponto isso também, o 9. Remover eletrônicos durante o estudo, exceto se forem ferramentas de apoio. Claro, exatamente. Então, remover, né, essa questão, principalmente do uso de tecnologia, né? Então, eletrônicos. E vamos aproveitar aqui para falar o que o Lucas acabou de dizer, exemplo dos pais. Não adianta, né? Muito legal esse tema, espero que esteja ajudando muitos pais, porém não é o ideal, né? Então, o pai, a mãe, o educador, o professor precisa servir também, né, como exemplo, porque ele entende com muito mais lucidez, já que ele é um adulto, a situação do filho. Então, ele precisa ser o primeiro a estender a mão e não a prejudicar. Agora, o item número 10, olha que interessante, gente, fala sobre aprender, né? Então, ensinar por repetição e exemplo. Isso, exato. A repetição é super importante, né? Então, a repetição da rotina, a repetição do conteúdo, a repetição do exercício, do raciocínio, tudo isso para o TDAH, porque uma vez não é suficiente, ele vai esquecer 2, 3, ele vai confundir com outra coisa, a quarta, a quinta, aí ele vai começar a internalizar. Então, por isso que a repetição é super importante. Tem a ver, então, com esse último ponto que a gente vai reforçar para vocês. Já a gente entra com a perguntinha, então. Mas a criança com TDAH precisa praticar muitas vezes até internalizar hábitos. Tudo isso daqui a Raíris vai postar no Instagram dela para vocês, tá bom? A primeira perguntinha de hoje é do Gabriel. Olha que interessante, Raíris. Super. Obrigado, viu, pela participação de vocês. A gente fica muito feliz, tá bom? Pode continuar mandando. Como diferenciar um filho que tem TDAH de um filho que simplesmente não adquiriu o hábito do estudo? Como relacionar a preguiça com tudo isso? Muito legal. Legal, muito excelente pergunta do Gabriel, muito boa mesmo. Bom, a implementação da rotina, ela é inicial para todos os casos, seja para o preguiçoso, seja para o aluno neurodivergente, né? Então, o que você precisa ficar atento é como essa implementação vai ser. Se vai ser muito difícil, se vai ter uma correspondência do aluno com essa implementação da rotina, se mesmo depois da aplicação de todos esses pontos que nós colocamos aqui, né, dessa tentativa de implementação, se ainda assim o aluno não consegue integrar, o aluno não consegue corresponder, aí chegou o momento de procurar, né, a ajuda do apoio, por exemplo, como CRF,
ajuda de profissionais, de psicopedagogos, psicólogos, para fazer o laudo e aí ter, né, o recurso, as ferramentas de profissionais para acompanhar a rotina acadêmica. Mas a implementação dessa rotina é normal. Então, o pai ele precisa ficar atento se vai haver a correspondência. Porque se tiver a correspondência, era só preguiça, era só desmotivação. Agora, se tem alguma coisinha a mais, vai ter que ser identificado pelo profissional. Olha, e se você quiser ter mais conteúdos, mais informações sobre educação, a gente deixa aqui o Instagram da Raíris Faete, curso.Raíris Faete, tá bom? Para você segui-la e aproveitar ao máximo, porque hoje aqui a gente está tendo uma aula de como ajudar filhos, crianças com TDAH, né, gente? Fica aí então a dica para você, tá bom? Agora a gente para um pouquinho o assunto aqui no estúdio. Vamos chamar a Carol Serra? Ela está ao vivo na Rádio Band Vale FM e vai conversar com a gente sobre as notícias da nossa região e uma delas ela vai comentar aqui com a gente. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, Lucas, a Raíris que está aí e para todo mundo que está acompanhando o programa. Bom, tem uma pergunta para fazer para você que está assistindo aqui a gente. Você está com seu título de eleitor regularizado? Pois é, tem muita gente que nem sabe como é que estão, né, esses quesitos aí. Mas olha, o prazo para regularizar o título de eleitor acaba na segunda-feira que vem. Então, tem um tempinho para você dar uma olhadinha para ver como é que tá tudo por aí. Cerca de 5 milhões de eleitores no Brasil todo estão numa situação assim que precisam realmente regularizar. Sabe aquelas pessoas que não justificaram, que não pagaram a multa, que simplesmente esqueceram o título de eleitor na gaveta? Então, precisa procurar o Tribunal Superior Eleitoral e, de acordo com o TSE, mais de 21 mil eleitores não regularizaram a sua situação aqui em São José dos Campos. Em Taubaté, esse número é superior a 11 mil, enquanto Jacareí, mais de 5 mil votantes correm o risco de perderem o título de eleitor. As consequências de não regularizar o título vão muito além de você só perder o título, né? Tem várias consequências. Você não vai poder votar, você não vai poder ocupar um cargo do governo, se você passar em algum concurso público, em faculdades públicas, federais, enfim. Eu acho melhor você olhar, dar uma olhadinha, entrar no site do TSE, ver se o seu título está regularizado e aí ficar livre, porque isso dá problema, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, minha amiga. E a gente reclama tanto do governo, então a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente faz primeiro? Votando em quem a gente acha que é o melhor governo, tá bom? Isso é o mais importante de tudo. Obrigado pela dica, viu, Carol? Boa tarde, um bom trabalho para você. Quem quiser sintonizar, 102,9, tem essa voz maravilhosa e a companhia da Carol Serra também. Boa tarde, minha amiga. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta mostrando a sua participação, foto dos seus filhos e netos estudando, daqui a pouquinho, até já já. A Semana do Cuidado com a sua pele está no ar, na maior, na Farmaconde. Protetor solar para o rosto L'Oréal Fator 60 de R$ 48,99 por R$ 42,99. Sabonete líquido para o rosto Acnoclean de R$ 27,89 por apenas R$ 24,90. Cicatricure para estrias e cicatrizes de R$ 28,90 por R$ 25,99. Creme anti-sinais Nivea de R$ 53,90 por R$ 43,99. Farmaconde, família cuida de família. Polipet, Fórmula Natural, NexGard Spectra e Pet Vidas apresentam Dog Fashion Day. Vem aproveitar um dia repleto de diversão, desfile, show dog, as últimas novidades do mercado pet, vários brindes e uma caminhada super divertida com o seu melhor amigo. Participe! Domingo, dia 25 de maio, a partir das 8 da manhã, na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. Evento gratuito. Oferecimento Polipet, o shopping do seu pet. Acesse nossa loja virtual polipet.com.br. Fórmula Natural, desenvolvida sob os mais avançados conceitos da nutrição para cães e gatos, naturalmente saborosa e nutritiva. O único tablete que protege contra sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. NexGard Spectra é outro nível de proteção. Pet Vidas, plano de saúde de verdade. Tranquilidade para você, saúde para o seu pet. Acesse petvidas.com.br. Patrocínio Bela Tintas. Mais de 90 lojas com excelência em atendimento. Montador oficial SBS e estruturas para seu evento. Realização Grupo Band Vale. De volta com imagens de Taubaté. Aliás, um beijo para você aqui de Taubaté,
que sempre está com a gente. Que delícia ter sua companhia. Neste momento, 10 para as 2 da tarde, 24 graus na cidade, que é a máxima esperada, sem previsão alguma de chuva para hoje. Aliás, teremos uma semana bem seca em Taubaté. Beba bastante água, viu? Doenças respiratórias estão bombando, né, gente? Volta aqui no estúdio para eu lembrar que hoje é dia de feira no açaí. E isso para todo o açaí que você conhece pertinho da sua casa. Mas essas ofertas que eu vou passar para vocês são válidas para São José dos Campos e também para Caraguatatuba, no Açaí Caraguá Serra Mar Shopping. Colocar na tela, então, ofertas para hoje, para você aproveitar. Decora aí, terça e quarta dia de feira no açaí. Olha a mandioca, R$ 2,99 o quilo. O repolho verde também, o quilo, R$ 1,99. Batata lavada, R$ 5,79 o quilo. Beterraba raladinha na salada é uma delícia, hein? R$ 3,99 o quilo. A batata doce, R$ 3,29 o quilo. A cebola tá bom também, hein? R$ 2,89 o quilo. Excelente, muito bom mesmo. Olha, pão para hambúrguer, você que quer fazer um sanduíche gostoso hoje à noite, R$ 6,79 cada pacotinho com 500 gramas. Tem um pão de forma também Seven Boys, pacote de 450 gramas, R$ 5,49. Arroz branco tipo 1, esse é o pacote de 1 quilo. Você que de repente não tem muita gente em casa, compra um pacote menor, legal, hein? R$ 5,58 cada. E o azeite também, são duas marcas, tá bom? Com o mesmo preço. R$ 34,90, levando 3 unidades para você. E só para reforçar a feira, então, olha a banana nanica, R$ 3,95 o quilo. Ofertas incríveis para você, válidas então para São José dos Campos, aqui no Açaí Colinas, no Açaí Dutra e também no Açaí Caraguá Serra Mar Shopping. Aproveite, dia de feira, terça e quarta no Açaí. Águida. A gente está no último bloco do Falando Nisso, agora mostrando a sua participação, junto com a educadora Raíris Faetti, conversando com a gente hoje sobre alunos com TDAH e como os pais e os avós podem ajudá-lo em casa nesse processo de educação, de aprendizado e de assimilar todas as matérias da escola. Na tela, então, os próximos comentários e fotos também. Pode mandar a foto aí do seu filhinho, do seu netinho, né? Como fez a Rose. Ela escreveu assim: boa tarde, meu neto não tem dificuldade de estudar. O Heitor, gente, adora ir para a escola, ama ir para a escola. Linda a foto dele, que Amém. Fofinho. Uma graça mesmo. Olha outra fotinho, a Joyce mandou, ela que é de São Sebastião, um beijo para você. Aliás, para todos de São Sebastião. Esse é o Davi, tem 1 ano e 8 meses. Até agora, não notei dificuldade de aprendizado, pelo contrário, é super inteligente e curioso. Aprende as coisas só de olhar. Que idade que a pessoa começa a perceber, Raíris, que pode ter algum tipo de dificuldade no aprendizado? Isso. É mais meados do ensino fundamental 1, começo do ensino fundamental 2. Que seria o quê? Que mudou tanto o nome, né, gente? Terceira série, segunda, terceira. Então lá para os 8, 9 anos. Isso, exato, Perfeito. exato. Tá. Que é quando as coisas começam a exigir um pouco mais de atenção, de concentração, as matérias começam a ficar um pouquinho mais difíceis. Próximas participações na tela, a gente vai ver a pergunta do Renato. Não mais como é medido? Hashtag não, né? Ele não tem dificuldade, a criança não tem dificuldades de aprendizado, isso. Mas ele quer saber se existe isso, né? No meu tempo de escola, não se ouvia falar em TDAH. Isso significa que o número de casos aumentou ou era falta de conhecimento ou divulgação? Excelente questionamento. A pessoa nasce com TDAH ou pode se desenvolver ao longo da vida? Quem pergunta, então, de Taubaté é o Renato. Legal. Bom, era um pouquinho de falta de conhecimento. Muitas alunos, pessoas, elas eram tratadas como dispersas, aquela pessoa que não pode ser levada a sério, que não dá para contar com ela porque ela é muito, né, falta atenção, falta responsabilidade, chamava de irresponsável. Meu filho não nasceu com o dom da escola, com o dom dos estudos, aí ia para o trabalho manual, né? Tinha muito disso também. Então, acredito que a resposta seja essa, né? Era mais falta de informação do que o número de aumento de casos. Perfeito. A gente vai trazer mais perguntinhas para vocês também. Sempre muito bom ter a sua participação. Obrigado você que manda fotinho com hashtag Falando Nisso, porque aí você concorre um par de convites para o Cinemark. Daqui a pouquinho tem um sorteio. Na tela, por favor, a próxima participação da Sônia Pereira. Boa tarde, minha querida. Meu filho tem TDAH e a vida dele é bastante difícil na escola. As notas são sempre baixas, ele tem 16 anos. Aliás, é interessante a gente trazer essa questão das notas.
Um pai e uma mãe que percebe que no boletim da criança sempre tem notas baixas, já é um sinal de alerta? Não só para o TDAH, mas para outras situações? Com certeza. E até respondo a pergunta da Sônia com uma pergunta. Se ele tem um laudo, a escola precisa adaptar as provas. Olha. Então, as provas do seu filho, Sônia, estão sendo adaptadas? Tá? Porque ele tem esse direito, né? É um direito previsto por lei, essa questão do aluno ter a prova adaptada em relação às letras maiores, questões mais objetivas com menos texto, né? Uma prova mais curta. Então, vários recursos que os neurodivergentes têm direito, então é importante os pais saberem para poder exigir também isso na escola. Isso mesmo, Sônia. Olha só que orientação importante você está tendo até para ajudar o seu filho nesse processo, né? Porque eu imagino que para ele deva ser tão ruim esse sentimento de olhar o boletim e ver que as notas estão baixas. E não é por uma falta de capacidade, é algo que ele tem e que precisa de apoio, inclusive da escola. Exato. Então aproveite essa dica, questione a escola no sentido de ajudar o seu filho mesmo, tá bom? E a gente te deixa aqui uma outra dica bem legal, que é da Raíris Fayette, no Instagram, para você segui-la e também aproveitar todo o conteúdo que a Raíris tem falando sobre educação, curso.rairisfayette. Perfeito, a gente vai fazer agora o sorteio, já agradecendo todo mundo que mandou fotinho e pergunta. Não deu para colocar tudo, mas a gente agradece a sua participação. Quem leva então um par de convites para o Cinemark hoje é Maurício, parabéns. Obrigado pela participação, nossa produção vai entrar em contato com você, tá bom? Segura um pouquinho aí. A gente aproveita também, Raíris, para agradecer sua presença aqui, foi enriquecedora. Que bom, fico muito feliz de sempre poder trazer esse conhecimento para as famílias, né, acompanhar os seus filhos. Perfeito. Olha, amanhã a gente vem com um assunto muito importante. O mês de maio tem uma cor, maio roxo, para as doenças inflamatórias intestinais. A gente vai entender, junto a Varinfusões, diagnóstico, tratamento, se tem cura ou não. E claro que a gente já faz um convite para você participar com a gente ao vivo do programa, tá bom? Obrigado pela companhia de hoje. A gente fica muito feliz de poder ajudar você e sua família. E amanhã estaremos aqui prontos para receber vocês com muito carinho e informação. Isso aí, pontualmente a 1h da tarde, tá bom? Fique com Deus. Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã.